Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer essa bolsa térmica para colocar a garrafinha de água. Ela é térmica porque entre o forro e essa parte principal eu coloquei uma camada de Teflon que vai conservar a temperatura da água que vocês colocarem aqui dentro. Aqui fora tem uma alça que eu coloquei com um mosquetão, que dá para abrir aqui e pendurar na bolsa e carregar essa bolsinha pendurada na bolsa que a gente usa no dia a dia. É uma peça bem útil e vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer essa bolsa, vocês vão precisar deste recorte sublimado. Esse material é um gabardine que foi dublado no nylon 600, ele já é um pouquinho estruturado. Agora nós vamos fazer essa estampa infantil. Essa estampa e essas duas estampas que eu mostrei para vocês aqui são da minha parceira, da Sublime Recortes Personalizados. Além dessas estampas, tem muitas outras estampas lá no site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o cupom para quem quiser dar uma olhadinha. Esses primeiros recortes que ela me mandou tem a medida de 27 por 29 centímetros de altura. Então, é um retângulo que vocês vão cortar. E aqui na ponta de cima, vocês peguem um pratinho de sobremesa e façam essa borda arredondada e essa borda aqui também. Mas esse tamanho de 27 por 29, cabe uma garrafinha de água comum. Essa de 500 ml aqui, ela cabe certinho na altura, aqui fica sobrando um pouquinho aqui dentro. Então, se vocês têm uma garrafinha de água mais alta e um pouquinho mais gorda, tem que fazer um pouquinho maior. Então, eu combinei com a Flávia, lá da Sublime, que os próximos recortes que ela vender para vocês já vai vir na medida de 29 por 32. Então, aumentou bastante, vai caber outras garrafinhas de água além dessa comum aqui. Então, vocês decidam, se vocês quiserem fazer uma simples, uma garrafinha comum, façam de 27 por 29. Se vocês querem fazer um pouquinho maior, vocês cortem o retângulo no tamanho de 29 por 32. Se comprar o recorte sublimado, já vai vir de 29 por 32. Se vocês forem fazer em casa com a manta e com tecido, vocês decidam se vocês querem cortar um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Além desse recorte aqui, nós precisamos dessa manta térmica, que é o Etaflon. Esse material ele é um pouquinho delicado, se ficar passando a unha, arranhar com alguma coisa, ele rasga. Então, além desse Etaflon, eu vou utilizar um forro. Esse forro aqui, ele é impermeável, o nome dele é Bagum. Então, vocês podem usar como forro tecido, só que o tecido molha e custa secar. E esse Bagum, como ele é impermeável, ele é muito bom, porque se molhar é só passar um paninho e já vai estar seco. Então, vocês decidam que forro vocês querem colocar. Então, pra gente fazer, vocês vão preparar primeiro uma alça. Essa alça eu coloquei um mosquetão aqui, porque vai dar para colocar na bolsa. Vocês podem pendurar na alça da bolsa e ela vai ficar pendurada na bolsa. Se vocês não quiserem colocar um mosquetão aqui na ponta, vocês façam uma alcinha. Essa alça, ela tem 30 centímetros, então vocês costurem ela aqui e ela aqui. Se vocês quiserem fazer de pendurar, vocês vão ter que fazer uma outra alcinha, como eu fiz aqui. Essa aqui eu cortei um pedacinho de tecido e fiz como um viés. Vocês podem pegar um viés pronto, podem fazer um viés de tecido. Se forem fazer de tecido, vocês cortam um pedacinho de tecido no tamanho de 5 centímetros de largura, dobra ao meio, dobra as duas pontas ao meio, dobra e faz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda para ficar bem seguro. Foi o que eu fiz aqui. Aqui eu peguei uma alcinha de 8 centímetros, pode ser 9 centímetros, façam de 9 centímetros, coloquem uma meia argola aqui. E aqui eu usei um rebite, mas vocês podem costurar. Quem não tem o balancinho para colocar o rebite, faz uma costurinha aqui, que vai ficar bonitinha também. Então, essa alcinha, ela tem 9 centímetros, eu dobrei ao meio, coloquei a argolinha, fechei com o rebite e fiz uma costurinha de segurança aqui. E essa alça maior, ela tem 30 centímetros. Aqui eu dobrei a pontinha dela, eu coloquei esse mosquetão, é aquele mosquetão bem pequenininho. Dobrei aqui e coloquei um rebite também para prender. Vocês podem fazer uma costurinha aqui só para segurar. Então, essa tem 9 centímetros e essa tem 30 centímetros. Para fixar elas aqui no painel, eu dobrei ao meio,
marquem aonde está o meio da peça. 1 centímetro para dentro do meio, aqui tá o meio, 1 centímetro para cá vocês costurem essa alcinha, 2 centímetros para cá vocês costurem essa outra. Quem não quiser fazer com meia argola para pendurar na bolsa, faz apenas uma alcinha comum, sem mosquetão, pode ser até de 30 centímetros, costura aqui, 1 centímetro do meio para cá e 2 para cá, que também vai ficar para segurar aqui, vai ficar uma alcinha para segurar, só não vai dar para encaixar na alça da bolsa. Então, vocês decidam como vocês querem fazer. Depois que nós fizemos isso, nós vamos colocar o zíper. É mais ou menos 80 centímetros de zíper, mas eu nem vou cortar, eu vou deixar assim, eu vou levar lá na máquina e vou ir colocando, depois quando chegar no final, eu corto. Esse etaflon, vocês cortem um pouquinho menor que o molde, porque nós vamos encaixar ele por dentro da bolsa depois que ela estiver pronta. Se eu costurar o etaflon, o bagum e mais esse aqui, pode ficar um pouquinho mais grosso, então vai ser mais difícil de costurar na máquina doméstica. Então, façam como eu vou ensinar vocês aqui. Então, cortem, ó, o bagum do tamanho do molde e o etaflon vocês cortem 1,5 centímetro menor. Ó, toda essa borda aqui tá menor, porque depois nós vamos só encaixar ele aqui dentro. Então, para colocar esse zíper, eu nem cortei aqui, vou cortar depois que eu colocar. Nós vamos colocar direito com direito, vou virar para baixo. Deixem uma pontinha de 2 centímetros aqui embaixo, para ficar mais fácil depois de encaixar o cursor. E nós vamos alinhando com a borda do recorte e vamos fazer uma costura de segurança bem aqui nessa borda, tá? Depois que eu fizer toda essa costurinha, daí eu recorto, para não desperdiçar o zíper. Agora que eu costurei todo o zíper bem na borda, é só uma costura de segurança, eu vou cortar, deixando 2 centímetros aqui na ponta. Assim eu evito de desperdiçar o zíper. E eu vou destacar essa outra parte do zíper aqui, porque eu não vou usar. Eu vou usar apenas um lado. Então, esse outro zíper aqui, eu consigo fazer o outro porta-água também. Agora que a gente costurou todo o zíper, nós vamos pegar o forro, que é o bagum. O bagum, ele tem o lado liso, que é o direito, e esse mais crespinho aqui, que é o avesso. Então, eu vou colocar direito com direito, vou alinhar. Vocês podem prender aqui com prendedores, não pode utilizar o alfinete, porque ele fura. Esse aqui é um material plástico, então não dá para utilizar o alfinete. Então, vocês podem prender, e agora sim vocês vão fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina em toda essa borda aqui. Costurei o forro, costurem devagar e vão cuidando para o zíper não ficar embolado e não costurar ele desalinhado aqui, principalmente nessas voltas. Cuidem aquela tira que nós colocamos aqui, aquela alça, para não costurar ela junto, então dá para prender aqui embaixo para ficar mais segura. Agora, nós vamos desvirar. Depois que nós desviramos, vocês vão olhar aqui se o zíper ficou todo colocado direitinho, se não mascou, porque às vezes a gente dá um piquezinho errado, um pontinho errado e masca o zíper aqui pra dentro. Então, vocês revisem se ficou perfeitinho esse zíper. Se não ficou legal, dá pra desmanchar e fazer de novo. Então, aqui ficou tudo arrumadinho, bem bonitinho o acabamento. Agora, nós vamos arrumar isso aqui, puxar um pouquinho, marcar essa costura. E eu vou lá na máquina e eu vou fazer uma costura de pesponto, no tamanho de um pé de máquina, em toda essa borda aqui.
Na hora de fazer essa costura, vocês coloquem essa alça para baixo e passem por cima dela. Dá para fazer um retrocesso aqui em cima para ela ficar mais firme. E a mesma coisa eu vou fazer com esse lado aqui. Eu vou dobrar para baixo e vou passar uma costura aqui em cima com retrocesso e depois eu vou seguir até aqui o final. Fiz uma costurinha de pesponto em toda a borda. Aqui atrás eu não troquei a cor da linha, mas se vocês querem que o acabamento fique mais bonito, coloquem uma linha da cor do bagum. O bagum, ele vem em várias cores. E aqui eu fiz uma costurinha de retrocesso nessas duas alças aqui para ficar bem reforçado. Agora nós vamos pegar o etaflon. Eu vou colocar o etaflon virado pro lado de dentro, porque eu quero que ele conserve o alimento que está aqui dentro na temperatura que eu colocar. Então, vou colocar ele aqui dentro. Coube bem direitinho, se vocês cortaram um pouquinho maior, vocês vão refilando até ele ficar desse tamanho aqui. Agora, nós vamos colocar o cursor para fazer o acabamento. Eu já vou colocar o cursor pelo lado virado aqui, pelo lado avesso, para não precisar desvirar a peça depois. Então, eu vou pegar aqui, vou cortar um pedacinho dos dentes do zíper, para ficar mais fácil de encaixar o cursor. Vou colocar o cursor de um lado. Se vocês colocarem pelo lado certo o cursor, depois é só desvirar. Eu acho mais fácil colocar assim. Agora, eu vou puxar, não precisa fechar todo também, porque não vai me incomodar. Vou olhar se está alinhada essas duas bordas. Ó, a minha não ficou, ficou uma mais alta que a outra. Então, eu vou tirar e vou colocar de novo. Até ficar bem alinhado. Tem pessoas que têm dificuldade de colocar o cursor, mas esse zíper que eu compro é um zíper número 5 por metro, ele é bem mais fácil de colocar o cursor do que o zíper número 3. Ó, depois que ficou alinhado essas duas bordas aqui, nós podemos fechar. Vamos unir aqui zíper com zíper, essa bordinha do zíper com essa borda. Puxem bem todo o material, estiquem bem esse material aqui, depois de alinhado. E aqui nós vamos marcar o meio. Faça um piquezinho bem aqui no meio. Agora, nós vamos abrir e vamos alinhar o zíper com esse piquezinho que nós fizemos aqui no meio. Ó, podem alinhar o meio do pique com o meio do zíper. Podem colocar prendedores aqui, o que vocês quiserem. Eu vou lá na máquina agora e vou fazer só uma costura aqui nessa borda para fechar esse fundo aqui no tamanho de um pé de máquina. Fiz uma costurinha no tamanho de um pé de máquina. Agora, esse excesso de zíper nós podemos cortar. E vamos queimar essa borda aqui porque o zíper desfia. Agora, nós vamos dar profundidade a essa bolsinha, então, nós vamos fazer uma caixinha de leite no tamanho de 2 por 2, partindo dessa costura que a gente fez. Então, vocês subam 2 até aqui, 2 e 2, a partir da costura, não da borda. Agora, é só nós cortarmos, cuidem para cortar direitinho, não cortar mais. Porque o bagum, depois que ele estraga, não tem como a gente recuperar. Vou cortar aqui também. Agora, eu vou fazer o acabamento. Esse acabamento, eu estou utilizando esse viés, que é o viés Boneon.
ele é parecido com uma malha, ele é mais molinho, eu nunca tinha usado, é a primeira vez que eu estou utilizando e eu gostei muito, porque não precisa dobrar as pontinhas, depois a gente queima e ele já fica selado. Se vocês não têm esse viés aqui, que é o viés Boneon, vocês podem usar o viés comum ou até um próprio pedacinho desse bagum aqui para fechar aqui. Então, aqui, como esse viés é só dobrar ao meio, eu vou marcar aqui a medida, mais ou menos, que eu preciso, vou cortar. Vocês vão dobrar esse viés ao meio, vou encaixar direitinho aqui, a linha, ver se um lado tá igual ao outro. Prende, prende do outro lado também. E agora faz uma costurinha aqui nessa borda, que vai pegar as duas bordas, cuidem direitinho para ver se os dois lados estão do mesmo tamanho, é só dobrar o meio que vai ficar certinho. Agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui nessa borda. Fiz uma costurinha aqui nessa borda, já cortei o excesso e queimei, então ele já fica selado. Agora nós podemos colocar a mão aqui por dentro para abrir esse zíper e ficar mais fácil de nós trabalharmos. Vamos abrir essa caixinha de leite, dobrem essa pontinha do viés as duas para baixo ou para cima, sempre tem que ser para o mesmo lado. Vamos fechar essa caixinha de leite. Pode prender aqui com clipe. Passe uma costura de segurança aqui na borda para fechar primeiro. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Vou abrir. Coloca para o mesmo lado o viés. E passa uma costura de segurança aqui. Fiz uma costura de segurança aqui nessa borda. E aqui nessa borda também. Eu não falei para vocês, mas esse viés que nós colocamos aqui, vocês têm que iniciar e finalizar com retrocesso para ele não abrir. Agora, nós vamos pegar 2 pedacinhos de viés. Eu vou dobrar ao meio, cortem um pouquinho maior que essa ponta para sobrar e depois a gente fazer o acabamento. Centraliza bem no meio. E passa uma costurinha aqui, sempre iniciando e finalizando com retrocesso. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Centraliza o viés. Vou prender aqui. E centraliza aqui. Vocês iniciam essa costura, ó, não aqui pelo início do viés, aqui que essa pontinha a gente vai cortar depois. Vocês olhem direitinho onde que começa o tecido aqui, onde começa esse bagum. Aí, inicia essa costurinha aqui, inicia com retrocesso, vem até o final e cuida aqui mais ou menos aonde que vai acabar e finaliza com retrocesso. Depois, essa pontinha aqui a gente vai cortar. Fiz uma costurinha aqui no viés. Agora, esse excesso que ficou aqui nos cantinhos, vocês cortem ele, seguindo aqui o tecido. Aqui também. Agora, nós vamos queimar. Essas pontinhas aqui a gente queima e aperta um pouquinho que ela vai ficar bem selada. Não tem problema de desmanchar ou de abrir. Meu isqueiro tá quase acabando. Ele fica seladinho e fica fechadinho aqui esses cantinhos, fica bem bonito o acabamento. Agora, nós vamos desvirar a nossa bolsa.
Empurrem esses cantinhos para fora. Essa caixinha de leite que nós fizemos aqui embaixo é de 2 centímetros. Se vocês quiserem que ela fique mais quadradinha aqui embaixo, pode fazer de 2,5, de 3, aí tem que aumentar um pouquinho as medidas, para não ficar curta para a garrafinha. Ó, está pronta a nossa bolsinha. Esse material aqui ele não amassa, então não precisa nem passar. Eu me esqueci de falar para vocês, mas eu centralizei bem no meio do recorte e costurei a minha etiqueta sintética. Eu costurei 6 centímetros para cima da bordinha aqui de baixo, eu costurei ela 6 centímetros para cima. Vou colocar a garrafinha aqui para vocês verem. Fica muito bonitinho esse modelo de bolsa. Está pronta a nossa costurinha de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam ele para me ajudar. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar uma olhadinha lá no site da Sublime Recortes Personalizados para vocês olharem essas estampas e muitas outras estampas que vão estar lá. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!